Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem mais uma vez? Aqui quem está falando é o Adriano Alves, do canal Alves em Portugal. Antes de começar esse vídeo aqui, para uma ótima informação para vocês, que o título de hoje é o que fazer e como fazer para ir morar em Portugal. Antes, deixa o seu like aqui neste vídeo, compartilha este vídeo e deixa a sua inscrição ali prontinha, é só se inscrever, clicar no nome inscrever. Se inscreva no canal, deixa teu like, compartilha, ativa o sininho para receber novas notificações dos próximos vídeos, tá bom? Estou nessa praça linda aqui, da cidade de Pedra Bonita, em Minas Gerais. Então, se liga nesse vídeo, final do ano, a gente vai se encontrar novamente aí em Portugal. Se liga porque a informação é top. Bem pessoal, como eu dizia no início deste vídeo, eu quero passar as informações para você como a melhor forma de você sair do Brasil para ir morar em Portugal. Bem, nesse momento está fazendo, estava um friozinho gostoso aqui em Minas Gerais, mas agora o sol apareceu, a vitamina D para alimentar o nosso corpo, alimentar a nossa pele, né? Isso é muito bom. Já esfriou, só porque eu falei. Ó, então é o seguinte, para você que está se planejando para ir para Portugal, é o seguinte, como fazer e o que fazer? Como fazer? Interessante que você seja muito bom, muito boa em economizar. Eu falo a parte econômica. Se você tem um trabalho no Brasil, é muito interessante que você se organize da seguinte forma: você juntar dinheiro, parar de dever cartões de créditos, parar de fazer dívidas por mais que você necessite. Esse é o como fazer. O que fazer eu vou te falar. Como fazer? Juntar dinheiro, não gastar mais esses cartões de crédito, sair comprando avulsamente, mesmo que você precise. Isso é uma dica de ouro muito importante. Sabemos que nós brasileiros somos pouquíssimos em economia, em saber trabalhar com a parte econômica, trabalhar com economia, juntar. Às vezes aparece um problema aqui, uma falta de gás ali, uma falta de alimento, faltou leite da criança, o chinelo quebrou, eita, a perninha do óculos quebrou, eita, caiu fora minha lente de contato, enfim, sempre aparece alguma coisa para impedir a sua viagem, o seu planejamento. Mas é muito importante que você se organize, mesmo que haja um problema, alguma dificuldade que venha aparecer futuramente ou de repente, poxa, pare, sente, pense. Será que aquilo ali eu preciso comprar agora? Eu necessito comprar isso agora? Se você não precisa, não compre. Se é necessidade, planeje se realmente é preciso comprar por necessidade ou não, gente. É o que eu estou fazendo. Economizar os cartões de crédito. Eu mesmo estou com uns 10, muitos cartões de crédito guardados e não quero nem pensar, sabe? Até que deixe bloquear, ou eu preciso dele futuramente, comprar besteirinha para o cartão não bloquear, porque sabe, né? Depois de 4 meses, o cartão começa a bloquear aí, é complicado. Independente qual seja a credora aí, né? Bem, essa é a primeira parte. A segunda parte é você parar e ver as dívidas que tem a casa, se você pode enxugar alguma coisa. Eu falo a casa, é alimentação, eu falo produtos de limpeza, higiene e perfumaria. Eu mesmo, quando vou viajar, eu levo um perfume, já adianto pago à vista. Essa coisa de dividir parcelas, gente, é complicado. Quando você começa a dividir parcelas, você se complica, porque parece que nunca mais vai acabar. Você parcela um cartão, parcela outro cartão, ou às vezes aparece alguém que diz: não, paga depois. Não, pague depois, rapaz. Paga depois. Aí, depois tu paga. E aí vai virando bola de neve, vai se complicando, não tem mais dinheiro para pagar, as condições ficam feias, fica devendo até a pessoa, e aí vira bola de neve. Entendeu o que eu tô falando? Vê necessário o que tem para comprar, para casa, perfumaria, higiene e limpeza, que isso aí o dia a dia a gente necessita. Isso come muito, não só do nosso tempo, mas come muito do nosso bolso. Do salário que aqui no Brasil recebe, R$ 1.200, né? Em Portugal já em euro, mas o custo de vida é bem mais baixo. É um dos mais baixos da Europa, o salário, o ordenado, mas você sabe que os valores são muito mais baixos. Então eu peço aí para que você se organize nessa parte de compras. O que dá para comprar, o que não dá. O que dá para você enxugar e não comprar esse mês. Porque tem pessoas
que comem compulsivamente, gastam compulsivamente, e aí não dá, né? Não vai juntar. Cada real que você juntar, cada 2, 3, 4, 5, 10 reais que juntar é negócio. Tem pessoas que se planejam antes de um ano de viajar, um ano bem antes, né? Um ano bem antes, mas já vem estudando Portugal há vários anos. É bom você estudar bem Portugal, antes de você ir para morar. Para turistar não, você vai, volta, gasta e depois paga a dívida aqui no Brasil, no seu cartão de crédito, enfim. Segunda dica aí. Agora vamos para a terceira dica. A terceira dica, gente, presta atenção, tá? A terceira dica é você parar e ver a necessidade dos outros e saber se pode ajudar ou não. Entendeu aí? Porque muitas pessoas se aproveitam de você, como já aconteceu muito comigo, e eu acabei ficando preso nas minhas dívidas, ajudando as pessoas, faltando para mim ou dando para outros. Tá entendendo? Fazendo feira para um por necessidade, estava precisando, tudo bem. Ah, eu preciso de um dinheiro emprestado, não pagou mais. Ah, me empresta o cartão de crédito. Aí ele vai lá e compra no teu cartão de crédito, no teu crediário, e tu fica devendo, ele não paga, tu acaba indo para o SPC e Serasa no Brasil. Que burro, dá zero então, para muitas ele. vezes, a gente abre mão para as pessoas, assim, pelo momento, humildade, a necessidade que a pessoa está passando, entendeu? Mas a gente acaba se arrebentando por conta de outras pessoas que deixaram a dívida para você pagar. Você comprou, nem agradece. Você comprou, não pagou, te deixou no SPC, te colocou num momento complicado na área financeira. E aí você não vai conseguir sair. E se você às vezes quer ir para morar, você quer morar em Portugal, você vai morar em Portugal, deixa a dívida no Brasil e vai virando bola de neve. Quando você voltar um dia aqui, complicado, para você conseguir pagar e tirar teu nome do SPC. Porque um dia que você voltar aqui, você vai precisar ter crédito aqui no Brasil. Não é isso? Então, essa foi a terceira dica aí para vocês que querem sair do Brasil para morar em Portugal. Agora, isso aí é como fazer, o que fazer. Vamos lá. Junta tudo que você conseguiu, faz o teu planejamento, se organiza financeiramente, tira todos os teus documentos necessários. Para você viajar, você vai ter que ter dinheiro em conta, dinheiro no bolso, passaporte, você vai ter que ter passagem ida e volta, você vai ter que ter sua hospedagem pelos dias que a passagem de volta está marcada. Se é dia 10 a dia 20, a hospedagem tem que ser também dia 10 a dia 20, ok? Você tem que ter o seu exame feito, PCR, exame de Covid. Você também tem que ter o seu exame antígeno, também de Covid, os dois. Leve, se organize o cartão digital do Conecto SUS, aqui do Brasil, Conecto SUS, para que você possa comprovar que você já tomou todas as vacinas. Em Portugal você tem que comprovar na entrada ali da imigração com o agente do CEF que você tenha o cartão em mãos ou o cartão digital Conecto SUS que comprove que você tomou todas as vacinas e estão em dia, fora o antígeno e o PCR, os testes, ok? Entendeu aí? Agora vamos lá para outra parte. Leve com você apostilado todos os documentos que você tiver, seja escolar, seja atestado de casamento, seja de nascimento, tá? O certificado de nascimento, certificado de casamento, ou certificado de divórcio, enfim, certificado de aposentadoria, que você é aposentado, porque também você pode fazer no Brasil o seu visto de aposentado, né? Depois eu vou fazer para vocês aqui um vídeo falando sobre visto de aposentado, como entrar em Portugal com visto de aposentado, visto de estudante e também como visto de empreendedor. São vários vistos que você pode entrar em Portugal. Então, para que você possa entrar em Portugal, tem esses termos que eu acabei de falar para vocês, os documentos necessários, tá? Então, lembrando também que você, ao chegar em Portugal, você tem... Eita, esqueci, desculpa. Os documentos que você for apostilar, você não pode apostilar e apresentar na imigração não, tá? Eu não vou cortar nem esse vídeo. Você não pode apresentar os documentos apostilados em Portugal. Você não pode mostrar na imigração. Você tem que guardar bem escondido na sua mala, se for preciso. Ou depois colocar em PDF, mandar por e-mail, tá? E também você pode mandar pelos correios do Brasil para Portugal.
tá certo? Não apresente documento apostilado, nem o seu PB4, né? Que vai te ajudar na questão de saúde em Portugal. Eu falo sobre uma consulta que você for fazer em Portugal, o PB4 vai ser muito importante para você, tá bom? Muito importante. Tem outros vídeos no canal aqui para você ficar sabendo o que é o PB4, ok? Qualquer coisa é só falar na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que tiver, ou dependendo que você queira um vídeo pra gente falar sobre aquele assunto, é só falar aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? Então, gente, leve o PB4, tudo apostilado, bonitinho, mas mandar aí, pode mandar pelos correios, você pode mandar para o seu e-mail em forma de PDF, ou dobrar tudo bonitinho, escondidinho na sua mala. Às vezes o agente do CEF, ele procura revistar a tua mala, né? Se pegar aquele agente do CEF que naquele dia esteja bem, ótimo, mas se não pegar bem, aquele agente do CEF, ou a agente, estiver naqueles últimos dias não tão bem, se liga aí, porque a galera revista a mala, revista teu bolso, revista tudo que tem direito. E aí, se encontrar esse documento lá, vão te fazer muita pergunta, acabar te levando para aquela salinha abençoada, entendeu, gente? Mas faz aí o melhor que você achar, tá bom? Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer? Só estou te dando algumas dicas de ouro. É o que eu estou vendo todos os dias, brasileiros voltando para o Brasil, ou sendo deportados por causa de documentos, ou falta de passagem de volta, ou com falta de hospedagem. Então, se você é uma pessoa que quer turistar, você vai turistar e não morar. Para quem quer morar, ele fica e perde a passagem de volta. Então, se você conhece alguém em Portugal, que seja família, que queira fazer um reagrupamento, você tem que ir com carta convite. Então pronto, tem uma pessoa agora, um filho de um pastor nosso ali em Rio de Janeiro, o pastor Ivan, neto do pastor Ivan, que está indo para Portugal agora dia 7, tá bom? E ele já está com todos os documentos prontos, ele está com a sua carta convite que o pai enviou para ele, e com essa carta convite, ele vai para morar em Portugal, fazer um reagrupamento. Depois eu vou fazer um vídeo sobre reagrupamento, como fazer um reagrupamento. O pai desse jovem faz anos que está em Portugal, então ele já tem a nacionalidade, né? Ele já está com um cartão de residência, ele mora em Portugal, praticamente já sabe a língua portuguesa de Portugal, e agora está levando o filho para morar com ele, fazer um reagrupamento com uma carta convite. Então ele não vai entrar como turista, vai entrar como reagrupamento. E a gente fala em outro vídeo sobre esse assunto. Então tá aí essas dicas para você de ouro. Você quer ir morar em Portugal, se organize financeiramente. Cuidado com as pessoas que só querem sugar de você, querem se deixar virar uma bola de neve e você não ter condições financeiras para fazer os seus sonhos se realizar, os seus projetos sair do papel. Eu acredito que nós brasileiros temos coragem, força e fé, determinação, capacidade para isso. Pode-se levantar barreiras, obstáculos, mas o Deus que a gente serve é o Deus que provê todas as coisas e com seu braço forte tem nos sustentado todos os dias. Eu acredito que fé, isso aí é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? Então, assim, a gente tem que acreditar mesmo não vendo, mas vai acontecer. Ter fé é acreditar que tudo vai dar certo. Então, fica aí no nosso canal, acompanha nossos vídeos. Essas dicas foram dicas de ouro para você que quer sair do Brasil para morar em Portugal. Qualquer dúvida, gente, me chama aqui, vai no meu Instagram, Alves em Portugal. Entra aqui nos comentários, comenta, pergunta alguma coisa, dúvidas, não saia com dúvida do Brasil. Adriano, estou com problema assim na parte financeira, o que é que eu faço? Adriano, eu estou com problema assim, dificuldades na parte dos documentos, eu preciso fazer isso? Pergunte, não deixe de perguntar, não é feio perguntar. É melhor você sair do Brasil organizado do que chegar na imigração e ser deportado. Ou de repente chegar em Portugal, passar perrengue e de repente você, 2 ou 3 meses, voltar para o Brasil porque não conseguiu passar tempo em Portugal, morar em Portugal, se reagrupar, se organizar em Portugal. Eu falo financeiramente, psicologicamente. Tem que trabalhar o seu psicológico também, tá? Se não tiver um psicológico bom, não tiver bem trabalhado, você acaba voltando. Mas vai dar tudo certo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica aí nos nossos vídeos, nos acompanha. Fé em Deus, que vai dar tudo certo. E até o próximo vídeo.